Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo a gente vai falar sobre o técnico Gustavo Quinteiros desistindo e descartando um jogador. Um atleta que já jogou diversas vezes nesta temporada, agora está fora dos planos. Qual será o futuro dele no clube? E a gente vai falar também sobre a situação de um outro atleta que já está esquecido há algum tempo e que teve uma lesão e ninguém ficou sabendo. A gente vai falar ainda sobre a disputa na zaga. Agora que Rodrigo Eli está machucado e sequer deve jogar neste ano, qual é a melhor alternativa? Gemerson ou Gustavo Martins para ser o companheiro de Wagner Leonardo até que uma contratação seja feita na janela da metade do ano, que vai abrir somente em junho. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo. Importante para esse conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube. Cada vez que tu deixa o like, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, acompanham, que o conteúdo é relevante e aí entrega para mais gremistas, tem um alcance maior. Então me ajuda deixando o like, te inscreve no canal. Às vezes tu já acompanha o canal há muito tempo e nem se deu conta que não é inscrito. Então me ajuda a chegar na marca dos 50 mil inscritos. Já ultrapassamos 49.200. A gente está chegando lá, te inscreve no canal. Ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio, sempre 2 vídeos por dia, um no final da manhã e outro por volta das 8 horas da noite. E a tua opinião é sempre muito importante sobre todos os temas, deixe ela aqui nos comentários. Vamos lá, primeiro assunto que eu quero trabalhar com vocês aqui é a zaga. O Gemerson já teve diversas oportunidades. Por mais que seja um zagueiro experiente, não vem dando uma resposta positiva. E aliás, chamou atenção quando entrevistei ele lá no Paraguai e perguntei sobre uma avaliação dele mesmo sobre aquilo que vem apresentando, uma avaliação individual. E ele disse que acha que está bem, que às vezes comete um erro ou outro, que é normal para qualquer atleta, mas entende que está bem, ou seja, meio fora da realidade. Isso me faz pensar que ele não acompanha as redes sociais, que ele não acompanha a imprensa, e sobre isso tudo bem, vários jogadores adotam essa estratégia e acho que ela até faz sentido, mas o que mais me chama a atenção é o Quinteiros não conversar com o atleta e apontar para ele os erros que são cometidos, porque quando tu percebe o erro, tu busca corrigir. O Gemerson, não sei se está vivendo uma realidade paralela, achando que realmente está jogando bem, ou só trouxe ali um discurso externo. Tomara que seja isso. Eu não daria mais oportunidades ao Gemerson no time titular. Acho um zagueiro extremamente insuficiente para a titularidade do Grêmio. Acho um zagueiro lento e que acaba comprometendo. Isso me preocupa muito. Porque, ok, o Grêmio vem tendo problemas defensivos há muito tempo e esse sim foi, por um período longo, um trabalho coletivo que precisava ser feito, mas também tem a questão individual. A qualidade ela sempre é muito importante. Se o jogador não é qualificado o suficiente para ser titular no nível que o Grêmio precisa, também não tem treinador que faça milagre. O Renato foi vítima disso e o Quinteiros também está sendo. Ainda bem que o Wagner Leonardo chegou e tem demonstrado muita segurança com boas atuações. Mas e o parceiro? A torcida do Grêmio, e eu estava nessa linha também, estava preferindo o Rodrigo Eli. Óbvio que a gente não morre de amores pelo Rodrigo Eli, mas em relação ao Gemerson parecia melhor. Não tem o Rodrigo Eli. É Gustavo Martins ou Gemerson? Eu daria uma sequência para o Gustavo Martins. Já me frustrou em alguns momentos que eu pedi oportunidade, clássico Grenal, por exemplo, mas também vamos combinar, né? O jogador ele precisa de sequência e ele não pode receber do nada, depois de um tempão sem jogar com regularidade, uma oportunidade já num clássico Grenal. É uma pressão muito grande, a gente está falando de um jogador que não é experiente. É um atleta da categoria de base do Grêmio. Eu daria uma sequência para o Gustavo Martins. Eu não tenho certeza do que eu vou ver do Gustavo Martins, mas eu tenho certeza do que eu já vejo do Gemerson. E a tua opinião? Deixa ela aqui nos comentários. Outro ponto que a gente precisa colocar aqui, outra informação, é a respeito de um atleta esquecido por todos e que sofreu uma lesão e já está
no processo final de recuperação. Eu tô falando do Mike. E por que eu tô falando do Mike? Primeiro porque ele teve essa lesão muscular, estava recuperando já há algum tempinho no departamento médico, foi liberado, está naquela fase de transição física entre o DM e a preparação física. Eu perguntei para algumas pessoas do Grêmio se ele vai treinar em separado e me disseram que não, que ele antes da lesão estava treinando normalmente com o elenco e assim que plenamente recuperado, voltará a treinar normalmente com o elenco. Por que me deu esse estalo de perguntar sobre o Mike e de falar com você sobre o Mike? Primeiro porque ele é um peso na folha, não tão significativo, é verdade. O salário dele é considerado baixo para os padrões do Grêmio, mas ele é um jogador que o Grêmio colocou na lista de dispensáveis e tentou negociar. Algumas sondagens chegaram e até mesmo uma proposta oficial, pelo menos uma que se tornou pública, que foi do Novo Horizontino, e o Grêmio aceitou. O jogador não acertou os salários por lá e por isso não saiu. O Grêmio estava topando emprestar, inclusive, sem cobrar nada, desde que o clube pagasse 100% dos vencimentos. Não rolou. O Mike não conseguiu se acertar com ninguém, nem neste sentido. Agora, o Marlon foi contratado, terceira contratação da temporada para a lateral esquerda. Então o Grêmio tem o Marlon e o Lucas Esteves que vão brigar por titularidade, o Luan Cândido que perdeu muito espaço e hoje é uma grande incógnita, e a quarta opção, ou talvez o Luan seja a quarta e a terceira seja o Vieri, garoto que deu uma resposta positiva no que diz respeito à marcação, jogando nesta posição. Então o Mike, ele é a quinta opção. E quando o Marlon foi apresentado, ele falou sobre a disputa com o Luan Cândido e com o Lucas Esteves. Não citou o Vieri porque o Vieri tem treinado como zagueiro, né? O Vieri é quebrar galho quando necessitar, mas ele é zagueiro, né? Pelo lado esquerdo, canhoto, gosto muito inclusive do Vieri. Nesse ponto, não foi citado o Mike, ou seja, nem citaram para o Marlon o Mike. Tá totalmente esquecido e tudo certo, porque ele não jogava absolutamente nada mesmo. Mas será que o Grêmio não deveria ter forçado uma barra, feito alguma coisa para que esse jogador saísse na janela interna de transferências que fechou? Enfim, o fato é que ninguém sabia dessa lesão e ele está se recuperando. Bom, quero falar com você sobre o jogador que o Quinteiros desistiu, descartou e que a partir de agora esse atleta está fora dos planos. Como fica a situação dele no clube? Mas antes, eu quero te dizer que o Consórcio Porto é uma grande oportunidade para tu trocar de carro. Para tu comprar um carro mais novo, por que não um carro zero, comprar um carro melhor e um imóvel com parcelas bem reduzidas, 40% a menos em todas as parcelas até a contemplação. Então aproveita a oportunidade. Consórcio Porto sem juros, realiza o teu sonho, realiza o teu objetivo. E com a Matiello Corretora de Seguros, tu faz o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, beleza? Olha só, pra gente finalizar, o jogador que está fora dos planos a partir de agora é João Lucas, lateral direito que foi contratado no início deste ano, que na temporada passada foi emprestado ao Juventude e foi destaque em Caxias do Sul. Por lá foi titular absoluto, com números até interessantes. Ele pertencia ao Santos e a torcida do Santos não queria nem ver ele pintado de ouro. Foi um daqueles jogadores que ficaram bem marcados pelo rebaixamento da equipe paulista. Eu converso muito com o Gabriel Carneiro, que é um jornalista bem conceituado em São Paulo, meu amigo, trabalhei com ele na Trivela, e ele é um setorista do Santos, ele é santista, ele cobre seleção brasileira, enfim, um grande jornalista, e ele me disse quando o Grêmio contratou o João Lucas o seguinte: não joga absolutamente nada. Vocês estão contratando de forma equivocada. Eu quero dar aqui a minha avaliação em relação a tudo que vi até o momento do João Lucas, para depois dizer para vocês por que ele foi afastado. O João Lucas, de fato, foi contratado por um valor até significativo, cerca de 1 milhão ali de dólares, e é um jogador, ou de euros, agora não vou me lembrar exatamente a moeda, tá? Mas foi 1 milhão em uma dessas moedas. Um jogador que me causou certa surpresa de estar sendo contratado por esse histórico negativo no Santos e por ele não ter chamado tanta atenção no Juventude. Ele foi um dos destaques, mas no padrão Juventude, né? Com todo respeito ao Juventude. Muito porque o Roger estava lá, fez um bom trabalho, todo mundo cresceu, etc. Agora, o Grêmio já tinha o Igor Serrote, que ok, o Grêmio sabia que ia jogar o Sul-Americano, então precisava de um lateral para ser o reserva do João Pedro. Precisava de um outro lateral até o Igor Serrote voltar do Sul-Americano, porque havia um entendimento que o Igor Serrote precisava mesmo jogar o Sul-Americano para se valorizar.
mas não deveriam ter contratado um lateral sem custos. O Grêmio gastou um dinheiro desnecessário num lateral que não deu resposta. Você lembra do gol do Juventude contra o Grêmio na fase classificatória lá no Jacone, que ele fica com as mãos na cintura que nem um açucareiro e desiste de ajudar na marcação? Foi o grande responsável por aquele gol sofrido. Entre outros lances que ele falhou. O lance que fez o Quinteiros ter desistido dele, de fato, foi o erro contra o Galo, que até me chamou a atenção. O Rony sai de fato das costas do João Lucas, que não acompanha, e o João Lucas faz o gol de cabeça. Porém, ali tem uma outra interpretação que a gente pode fazer. A defesa toda, inclusive o João Lucas, fez uma linha de impedimento. E quem erra na linha de impedimento é o Gemerson. O erro de posicionamento do Gemerson é que coloca o Rony em condições de marcar o gol. Mas, mesmo assim, o Quinteiros não gostou nada e, neste momento, o João Lucas, e aí a informação é do Cariel Dornelles, tá? O Cariel Dornelles traz a informação de que o Quinteiros desistiu e está descartando o João Lucas. Jogador fora dos planos do Quinteiros. Essa é a informação do Cariel Dornelles. João Lucas fora dos planos do Quinteiros. Como fica a situação dele no clube? Bom, se o Quinteiros for demitido, e essa é uma possibilidade, a depender do resultado do Grenal e também desta quarta-feira contra o Mirassol, lembrando que se perder para o Mirassol ele fica para o Grenal, mas esses dois resultados depois do Grenal serão avaliados para a permanência ou não do treinador. Bom, se ele sair, aí pode ser que um novo treinador chegue e dê uma outra vida ao João Lucas. Mas enquanto o Quinteiros estiver, segundo a informação do Caliel, o João Lucas está descartado, fora dos planos. Acerta o Quinteiros nessa decisão ou tu acha que o João Lucas é um jogador útil e que poderia ainda ser aproveitado? Deixa a tua opinião sobre isso, sobre todos os temas aqui nos comentários, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa as notificações. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.